No dia 17 de dezembro estreou Star Wars: O Despertar da Força. Esse foi um dos filmes mais aguardados de 2015, sem sombra de dúvida. Eu, um fã de Star Wars, estava maluco, desejoso para assistir esse filme e eu fui ao cinema na esperança de ver finalmente a saga de Star Wars de volta nos eixos. Depois, claro, dos decepcionantes episódios 1, 2 e 3, mesmo tendo um carinhozinho, mas eram... tem problemas. E eu saí muito decepcionado do cinema, saí com um gosto amargo e eu preciso desabafar. Mas bem, gente, bem-vindo à minha estante. Meus queridos cabulosos, sejam bem-vindos à minha estante, o meu canal solo. Olha aí, eu prometi, faz 2 anos, mas eu prometi, finalmente eu consegui fazer o meu espaço aqui, a minha estante está de volta. Agora, né, um canal próprio no YouTube e eu espero que vocês gostem. Esse é um espaço que eu preciso para fazer certas coisas que o canal do LCTV não me permitia, então eu estou aqui para falar hoje tudo o que eu acho, tudo o que eu pensei sobre Star Wars: O Despertar da Força e falar também desse livro aqui, o Star Wars: Marcas da Guerra. É importante que você saiba que esse vídeo está sendo publicado lá no post do Leitor Cabuloso e ele é complemento a uma resenha que eu fiz. Portanto, se você quer conferir a resenha que eu escrevi desse livro aqui, Star Wars: Marcas da Guerra, você pode clicar no link que está aqui na descrição do vídeo e acessar. Se você já está no post do Leitor Cabuloso, então saiba, fica aqui a apresentação. Esse é o meu novo canal na estante do Lucien. E como o título desse vídeo, que se eu mantive o mesmo título estiver correto, que Marcas da Guerra é uma introdução ao universo de Star Wars muito mais bem feita do que o Despertar da Força. Pois é, galera, eu saí do cinema com aquela sensação de que alguma coisa não estava certa. Muito tempo se passou, estou gravando esse vídeo em meados de janeiro e eu tive tempo de maturar algumas ideias e deixar algumas ideias amadurecer e vou desabafar sobre muitos aspectos que eu não gostei do novo filme do Star Wars: O Despertar da Força. O mais engraçado é que eu ouvi vários podcasts de muita gente falando sobre em vídeos e tal, mas rolou uma coisa bem engraçada, assim. As pessoas falavam mal, criticavam alguns pontos, porém, entretanto, contudo, todavia, elas no final davam notas muito altas, 10, 9, 9,5 e tal. Eu acho que uma das coisas que mais me incomodou nesse filme foi a questão da trama, principalmente em relação ao desenvolvimento da história. É importante que você entenda que, como eu tô dizendo aqui, eu considerei e considero O Despertar da Força o segundo melhor filme da franquia, mas com relação à trama, à história e alguns aspectos do desenvolvimento da narrativa são muito problemáticos. Vamos começar pelo começo. Star Wars: Marcas da Guerra conta a história, começa na verdade contando a história do Edgar Antilles. Quem conhece já a franquia Star Wars sabe que o Antilles ele esteve presente tanto na Batalha de Endor, tanto na destruição da primeira Estrela da Morte, quanto na destruição da segunda, né? A Batalha de Endor. E ele vai investigar uma suspeita de atividades imperiais que ocorrem no planeta Akiva. Ao que deixa crer no livro, pelo menos no começo, isso não estou revelando spoilers, e é importante que se diga isso, eu não vou dar spoilers nesse vídeo. Ao que deixa crer no começo, o Akbar possui um informante e esse informante disse que existem atividades imperiais acontecendo em Akiva. O Edgar Antilles vai até Akiva, ele descobre que realmente estão acontecendo atividades imperiais e ele é capturado pela comandante Rey Sloane, que está comandando o Super Star Destroyer Aniquilação. Primeiro ponto que eu não gostei do Despertar da Força. Como ele é um reboot, um remake, ou qualquer que você queira colocar, do episódio 4, de Uma Nova Esperança, inevitavelmente ele vai colocar o mesmo contexto que o episódio 4 estava. Então nós temos o Império, nós temos uma aliança rebelde, lutando contra o Império. A questão é que no contexto do episódio 4, quem governa a galáxia é o Império Galáctico está governando a galáxia. E no caso do Despertar da Força, nós temos uma nova república governando a galáxia e simplesmente ninguém explica porque existe uma aliança rebelde
lutando contra a Primeira Ordem, que no caso é o Império, né? A Primeira Ordem é o Império. Por que existe uma aliança rebelde lutando contra uma nova ordem? Não existe, por exemplo, um exército da Nova República lutando contra a Primeira Ordem. Seria muito mais interessante que fosse dessa forma. Ou Marcas da Guerra traz um contexto muito mais interessante, porque ele mostra que quando o Palpatine caiu, quando o Darth Vader caiu, algumas cabeças do Império se organizam, principalmente no caso aí é uma ideia da Rey Sloane, essa comandante desse Super Star Destroyer Aniquilação. Ela tem essa ideia de de juntar um grupo, em vez de concentrar tudo na mão de uma pessoa, como era tudo na mão do Palpatine. A comandante Rey Sloane, ela tem a ideia de montar como se fosse um conselho de imperiais para reestruturar o Império. Isso é muito mais verossímil do que acontece no Despertar da Força. Ou seja, os imperiais se reúnem, eles tentam... claro que existem dissidências entre eles. Por exemplo, existe um dos imperiais lá, um bem arrogante, ele se autodenominou Grand Moff, né? Então ele passa a ser um Grand Moff do nada, assim. E ele acredita piamente que há a necessidade de haver um braço forte. É necessário que haja alguém que comande realmente o Império Galáctico. Coisa que a Rey Sloane não acredita. Ela acha que o Palpatine errou. O fato de estar tudo concentrado na mão de uma única pessoa. E isso ficou bem claro no final do episódio 6, o Retorno de Jedi, né? Ou seja, o Império praticamente se desorganizou depois que o Palpatine caiu. E existem diversos contextos interessantes. Existe uma pessoa, por exemplo, que acredita no lado negro da força, que acredita que as pessoas deveriam estudar mais o lado negro da força, que deveriam confiar nisso e tal. E o Marcas da Guerra, nesse ponto, ele é infinitamente superior ao Despertar da Força. E isso, para mim, é o grande ponto de destaque desse livro. O Marcas da Guerra, ele cria um panorama sobre como ficou o universo de Star Wars após a queda do Império. E isso é muito interessante. Primeiro porque ele tem os interlúdios. Os interlúdios são os capítulos que vêm jogados, vamos dizer dessa forma. Não é jogado, mas é a melhor expressão. Eles vêm soltos ao longo do livro e vêm intercalando a história. Eu poderia até dizer que a história principal, pelo menos nesse primeiro volume, é só para existir, entendeu? Tipo, a história da Nora e do grupo de rebeldes que vão se reunir para combater essas atividades imperiais que estão acontecendo em Akiva, esse grupo é só para ter, porque o grande ponto forte do Marcas da Guerra é criar esse grande panorama sobre como a galáxia ficou após a queda do Palpatine, como a Nova República começou a se organizar. Os interlúdios, eles vão descrever situações que aconteceram em vários planetas. Por exemplo, tem uma cena que se passa em Jakku, tem uma cena que se passa em Naboo, Coruscant. Cara, é espetacular, é muito bom. Para quem é fã de Star Wars, esse livro é essencial. Para quem quer começar a mergulhar no universo Star Wars, ele também é muito importante, porque ele traz essa visão mais ampla de como a galáxia fica após a queda do Império. Que essa sensação me desagradou no Despertar da Força. Parece que passaram-se 30 anos e nós voltamos para a estaca zero. Isso não tem lógica. Como se passaram 30 anos, cria-se uma terceira Estrela da Morte, como se criou um planeta em forma de um grande canhão e a Nova República não viu. Como? Isso não explica, o Despertar da Força não explica isso. Ele não traz nenhuma resposta. Isso irrita muito. Por exemplo, aqui tem uma das cenas mais bacanas que eu achei nesse livro, é quando, por exemplo, a Mon Mothma, que todo mundo sabe que é uma das cabeças que criou a Aliança Rebelde, após a queda do Palpatine, ela tá passando por um determinado planeta que acabou, as atividades o Império acabou de ser derrotado nesse planeta e ela tá indo lá para visitar e tal. E é óbvio que houve uma guerra ali, né? Os rebeldes conseguiram derrubar o Império nesse planeta em questão e ela vê a destruição e tal. Enfim, ela sente o peso dessa guerra. E ela sabe que isso ainda vai... Aquela realidade que ela tá vendo ali, pessoas mortas, a população local
meio com raiva dos rebeldes, porque tudo bem, os rebeldes vieram e libertaram aquele planeta do domínio imperial, mas em compensação deixaram destruição ali. Então ela fica passeando por ali, observando e tal, e vendo os reflexos dessa guerra naquele planeta, e um dos seus generais, um dos seus braços direitos, quer que a Mon Mothma ocupe o papel que seria do imperador, do Palpatine. Ele quer que ela crie um exército, que a nova república seja militarizada, e ela diz, olha, se nós fizermos isso, nós vamos estar trocando um império galáctico por outro império, né? Nós vamos estar trocando apenas bandeiras, não fizemos nada demais. Cara, isso amplia o universo de Star Wars de uma forma que você não tem ideia, porque, por exemplo, o que a gente tem na cena final do episódio 6, né, todo mundo feliz, comemorando e tal, esse livro, Marcas da Guerra, ele quebra meio isso. É interessante você ver essa repercussão negativa, tá? Isso é uma coisa que também eu não gostei do Despertar da Força. O Despertar da Força, em tese, ele não amplia, ele não expande o universo de Star Wars. Quem argumentou sobre isso brilhantemente foi o Andrei Fernandes no podcast que eu gravei lá com o pessoal do Drone Saltitante, o podcast do Igor e da Diana, e ele colocou esse ponto e é verdade. Os episódios 1, 2 e 3 podem ter todos os defeitos do mundo, mas eles expandem o universo de Star Wars, eles engrandecem o universo de Star Wars, e o Despertar da Força não faz isso. Aí alguém pode dizer, mas ele nos apresentou Jakku, sei o quê. Gente, Jakku é o único planeta um pouquinho mais bem desenvolvido, mas você não sabe mais nada dos outros. Por exemplo, naquela parte que o Finn, a Rey e o Han Solo vão para aquele outro planeta encontrar aquela alienígenazinha que agora me fugiu o nome. O que a gente sabe daquele planeta? Nada! A gente não sabe nada daquilo. A gente não sabe nada da cultura daquele planeta. Eu nem sei que planeta é aquele. Mas você tem que olhar nesse... Cara, no filme eu não sei que planeta é aquele. Entendeu? Tipo, o filme não diz que planeta é aquele. Por exemplo, o grande ataque, a grande demonstração de poder da Primeira Ordem, destruindo 3 ou 4 planetas, se eu não me engano. Eles destroem 3 ou 4 planetas aleatórios, ninguém toca naquele planeta, ninguém cita o nome. Por exemplo, no começo da Nova Esperança, ele diz, olha, esse é seu planeta, é Alderaan, a gente vai destruir ele se você não entregar onde fica a base rebelde. Destroem 3 planetas no Despertar da Força e ninguém fala mais nada. Digo, destruindo 3 planetas, coitadinhos e tal. Um deles, por sinal, parece Coruscant. Todo mundo diz que não é, mas eu tô dizendo assim, mas a referência visual lembra Coruscant. Tanto é que ele diz, meu Deus, destruíram a República. Cara, o Despertar da Força é um monte de informação jogada. Ele não amplia o universo de Star Wars. Ele não traz... a trama dele é muito mal feita. Eu vou deixar bem claro. Veja só, eu não tô falando de desenvolvimento de personagens. Porque sim, o Despertar da Força desenvolve muito bem os 3 personagens. O Finn, a Rey, o Paul Dameron. Mesmo ele aparecendo bem pouquinho, mas ele desenvolve muito bem o Paul. Então, ou seja, é interessante que vocês entendam isso. Se você gostou do Despertar da Força, se você acha o melhor filme que você viu na vida, você tá certo. É o melhor filme que você viu na vida, você gostou, não tô dizendo que você tá errado. Essas são as minhas críticas sobre o Despertar da Força. Então, Marcas da Guerra pra mim supera o Despertar da Força em trama, assim, eu posso dizer sem sombra de dúvida, eu disse que o Despertar da Força merecia uma nota 6 pra trama, mas não. O Despertar da Força merece realmente uma nota 0. Porque não expande o universo Star Wars, não tem uma história consistente, cria um universo sem lógica, cria uma situação inverossímil para o que... E Marcas da Guerra não, Marcas da Guerra cria uma situação extremamente plausível, mostra realmente como ficaria o universo Star Wars após a Batalha de Endor. Esse livro aqui nos dá um panorama e mostra que seria impossível em 30 anos ter acontecido aquilo que aconteceu no Despertar da Força. Gente, como eu disse pra vocês, esse foi o meu primeiro vídeo, essa é a inauguração do meu canal. Me desculpem começar de maneira tão violenta, eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, assine o canal, clique no gostei ou no desgostei se você não gostou da crítica. Um beijo especial para a Ingrid Moura, que disse: Lucien, mas ninguém pode criticar esse filme porque é o primeiro de 3.
Ingrid, desculpa, eu discordo. Sim, a gente pode criticar, porque se Star Wars, se o J.J. Abrams queria que a gente entendesse que é uma trilogia, sabe, ninguém teria criticado o primeiro filme do Hobbit, por exemplo, nem o segundo filme do Hobbit, todo mundo teria que esperar pro terceiro, e não, né? Todo mundo achou ruim, todo mundo criticou, todo mundo apedrejou, então sim, como um filme que retoma o universo Star Wars para novos fãs, eu achei o Despertar da Força um filme que deixou muito aquém. Lembrando, não estou falando de desenvolvimento de personagem, não estou falando de diversas outras coisas que o filme tem que são excelentes. Pra mim, como eu disse, o Despertar da Força é o segundo melhor filme da franquia, mas tem, sem sombra de dúvida, a pior trama de toda a saga. Pra mim é a pior trama de toda a saga e cria um contexto, repito, inverossímil para o universo de Star Wars. É isso, galera. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Como não podia deixar de ser, né? Até mais!